brasileira. Foi enviado à Itália. As cartas chegavam cheias de saudade, com tinta borrada, palavras contidas e silêncios profundos. Esta lia em voz alta para os irmãos. Depois dobrava o papel com cuidado e guardava dentro da Bíblia. Cada carta era um sopro de vida. Cada notícia vinda do fronte era uma oração não dita. Quando o silêncio volta a falar, era maio de 1945. Os sinos da igreja tocaram mais tempo que o normal. Os jornais gritavam em letras grandes nas bancas da cidade. Alemanha rendeu-se. A guerra na Europa chega ao fim. Dona Esther lia a manchete com as mãos trêmulas. Não era o fim do medo, mas era o fim do pesadelo. Oh, hello, Manos. O começo do fim. Na Vizinhenka, algumas mães choravam de alívio. Outras, de dor. Nem todas as cartas voltariam a ser respondidas. Nem todos os filhos voltariam naquela mesma semana. Uma carta diferente chegou. Vinha da embaixada. Henrique estava vivo. Ferido na perna. Sim, mas vivo. Em breve embarcaria de volta ao Brasil. Esther caiu de joelhos no chão da cozinha. Augusto assegurou sem dizer nada. O choro era o mesmo de quando ele nasceu, menos cheio de susto e mil promessas. Henrique voltou em julho, mais magro, mais calado, com olhos que pareciam ter visto o tempo inteiro passar diante deles. Usava uma muleta. No rosto, a sombra de um homem que havia enterrado amigos, visto crianças pedindo pão nas calçadas destruídas da Itália, sentido a morte respirar no cangote. Joana o abraçou com força. Tião, agora com 13 anos, ficou parado olhando o irmão, tentando rir com Reclo naquele uniforme gasto. O mesmo irmão que o ensinara a jogar bolinha de gude, agora carregava condecorações e silêncios. O reencontro foi bonito, mas não foi fácil. A guerra terminara no papel, mas ainda rugia dentro. Day Henri, às vezes, no meio da noite, gritava dormindo. Outras vezes, passava horas sem falar, olhando o quintal, como se esperasse um ataque. Aqui é seguro, filho. Você está em casa, dizia Downa Easter, segurando sua mão. A casa também tinha mudado. Joana agora dava aulas para as crianças. Da Vizinhenka, em troca de comida ou costura, improvisaram uma pequena lousa no fundo da sala. Tinha sonhos maiores, falava em prestar concurso, em estudar na capital. Tião já ajudava o pai na fábrica. Era curioso, forte, e lia os jornais todo dia, menos mais por costume do que por gosto. Queria entender como o mundo se consertaria depois de tantos cacos. Ouvia falar em democracia, em reconstrução, em UNO, mas via pobreza nas ruas e políticos, velhos nos palanques. O mundo parecia novo, mas com cheiro de passado. Augusto começava a envelhecer. A coluna doía, a vista falhava, mas o espírito ainda resistia. Viu seus filhos crescendo num tempo onde as feridas da guerra ainda latejavam, mas também num país que lentamente descobria novos caminhos. Amanhecer em Terra Nova, o rádio agora era mais moderno, não chiava tanto, tocava músicas animadas, boleros, sambas, canções. As notícias falavam em progresso, em rodovias, em fábricas, em um Brasil que finalmente andava para frente. Era 1951 e o país parecia acordar de um longo e cansativo pesadelo na casa de Dona Esther. Muita coisa também havia mudado. Henrique, aos 26 anos, tentava retomar a vida com calma. Deixou o uniforme e passou a trabalhar como mecânico numa oficina da cidade. Era respeitado, silencioso, mas agora sorria mais. A guerra estava lá, guardada em algum lugar do passado menos, mas ele não permitia que ela definisse quem era. Construiu um pequeno rádio com as próprias mãos. Colocou na cozinha. Diz que o era para espantar o silêncio. Juana, com 22,
anos. Havia passado num concurso, dava aulas na escola municipal e iniciava os estudos para ser pedagoga. Tinha orgulho da própria letra, do jaleco branco, dos livros sobre Paulo Freire e cidadania. Sonhava em ver meninas como ela nos bancos da universidade. À noite, escrevia crônicas para um jornal local sob pseudônimo. Era sua forma de existir, além do que esperavam dela. Tião já era quase um homem. Trabalhava na mesma fábrica do pai, mas lia tudo sobre política, ciência e mundo. Falava em ir para São Paulo, estudar engenharia. Augusto ouvia em silêncio, com um misto de orgulho e saudade antecipada. Sabia que os filhos precisavam voar. E Dona Esther, bem, ela agora tinha cabelos mais brancos e mãos mais lentas. Mas o olhar...